Pastor Jesus, vem trazer uma palavra de reflexão para você. Salmo 51 é uma oração que Davi fez a Deus. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo 51 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna e dar-me-ei a alegria da tua salvação e justei-me-ei com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque se não comprases com sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitais em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoar a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, não dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Na passagem em que lemos agora, Salmo 51, Davi ele ora e confessa a Deus os seus pecados. Mas como diz no versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, se você pedir perdão e se você se humilhar, não assim se humilhar falando, se humilhando de forma agressiva, mas se humilhando de forma falando que você é o ser humano onde já nasceu do pecado. Jesus ele foi concebido por um Espírito Santo. Não houve pecado na hora de conceber ele. Então ele nasceu santo. Nós já nascemos do pecado. Nascemos concebidos com o pecado. Por isso que Davi ele fala: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Então, nesse versículo, além de Davi estar pedindo forças para Deus, está pedindo sabedoria, entendimento e pedindo para que Deus livre ele das pessoas que venham perseguindo a ele, das pessoas que vêm caluniando ele e seguindo ele para matar ele. Davi ele se humilha e pede perdão a Deus, onde ele fala que para Deus tirar tudo dele. Davi era o quê? Davi era um rei, então ele tinha reinos, ele tinha riqueza, tudo que ele queria ele poderia ter na palma da mão. Mas ele falou: Deus, tire tudo de mim, mas não tire a sua presença. Por quê? Se Deus tira a presença dele de nós, é como se hoje fosse o último dia, Jesus voltasse e em vez dele falar bem-vindo, filho, ele fala: parte de mim porque eu não te conheço. Então, nessa passagem, Davi ele pede perdão a Deus, se humilha, fala o que pecou, ele se humilha com uma alma quebrantada, um coração quebrantado e fala para Deus que ele se arrepende, para Deus moldar ele como um vaso novo.
Teve uma vez em minha vida, vou me usar como exemplo, onde eu estava muito triste, onde eu não achava que eu merecia o perdão de Deus, que eu não achava ser chamada filha de Deus, que eu não achava que eu merecia que Jesus tivesse dado o seu sangue para me salvar. Então, 2 dias depois, eu fui abrir para ler a Bíblia e caiu em Salmo 51. E eu tinha orado exatamente como Davi orou para Deus, só que Davi, como Salmos, é tipo uma poesias e cânticos. Mas no meu caso, eu orei chorando e com a alma quebrantada para Deus. E logo 2 dias depois, Deus me dá essa palavra, abrindo meus olhos e me fazendo entender, mesmo quando você acha que não terá mais forças, mesmo quando você acha que não há mais perdão, se você se arrepender verdadeiramente a ponto de mudar seus hábitos, seu caráter, sua roda de amizade, que é o que eu sempre venho falando, porque ao nosso redor somos seres humanos. E o ser humano ele é influenciado a se adaptar ao ambiente. Desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles se adaptaram ao ambiente e por isso estão evoluindo até hoje. Então, a roda onde estamos, o ambiente onde estamos, sempre vai nos influenciar. Nós, como cristãos, como jovem cristão, deveremos influenciar outras pessoas a seguirem a Deus. Não deixar que o mundo influencie a nós para sair da casa de Deus. Então, quando estivermos em uma roda de conversa, a gente deve influenciar e mostrar que somos servos de Jesus Cristo. Vou me usar como exemplo novamente. Sem precisar falar nada, sem precisar fazer nada, apenas seguindo a doutrina da palavra, apenas seguindo um passo a passo do que Deus ele nos ensina, as pessoas às vezes me param na rua para desabafar ou simplesmente para falar: nossa, você é cristão. No meu serviço, eu estava comendo, estava tendo uma roda de conversa, aí chegou a minha chefe e falou para mim para que eu fosse para outra sala. Por quê? Porque naquela sala havia só palavras horríveis e palavrões e não cabia a mim ser influenciada através disso. Eu gostei muito da atitude dela, então eu fui para outra sala e depois eu conversei com ela porque ela também é cristã. E aí ela me explicou a situação daquele momento. Então, quando a gente mostra a presença do Espírito Santo, não precisamos sair anunciando que somos cristãos. Através da nossa vida, do nosso testemunho, já influencia. Então, essa é a passagem de hoje. Tem vários e vários jeitos de interpretar o Salmo 51. De uma forma mais onde se arrepender verdadeiramente, onde que ainda não é tarde demais para se arrepender verdadeiramente, porque como vemos ultimamente, os sinais onde dizem em Apocalipse e em João, os sinais que Jesus está voltando estão cada um se realizando. Então, ainda nesse momento, não é tarde demais para se arrepender verdadeiramente de coração e alma. Uma vez eu ouvi: por que eu vou orar para Deus se ele já está vendo tudo e sabe de tudo? Sim. Deus sabe de tudo, ele vê tudo, ele compreende tudo. Só que ele também quer que saia da sua boca o que você precisa. Ele também quer que saia da sua boca o que você quer dele. Porque como nós às vezes falamos: nossa, não tem uma bola de cristal para saber o que se passa na sua mente. Deus, ele quer que você fale. Deus, se você está triste, está com o coração partido, está com a mente confusa, Deus sabe disso. Mas custa você ajoelhar e falar com Deus? Como a gente fala, Deus é nosso melhor amigo. Antes mesmo da gente chegar a falar com o nosso melhor amigo, você acha que ele já sabe o que está passando na sua cabeça? Não, você fala e ele te escuta. Então, com Deus é a mesma coisa. Ele simplesmente ele sabe exatamente o que passa no seu dia a dia, mas ele quer que você tire um tempo da sua vida para conversar com ele e desabafar com ele e estar ao lado dele. Não apenas tirar umas 2 horas, como um vídeo que eu postei no Devocional dos Jovens hoje. Não apenas tirar umas 2 horas para Deus como um hobby. E sim tirar um dia, e sim tirar uma vida, e sim tirar o dia a dia para estar servindo a Deus nos mínimos detalhes do seu dia. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado.